E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô fazendo musculação faz mais ou menos 1 ano e meio, de forma séria mesmo, 5 vezes por semana, com treino certinho. Contratei meu amigo Exxon lá da Mover, ele que faz meus treinos, então tô fazendo direitinho. E como qualquer acadêmico, não sei se você é assim também, eu gosto de estudar as coisas que eu tô fazendo, eu gosto de fazer o negócio meio no batidão. Então eu comecei a estudar um pouco sobre essa questão de musculação e tal, porque como diz o Chesterton, não existe nenhum assunto desinteressante, o que existe são pessoas desinteressadas. E não é verdade mesmo? Se você pegar qualquer assunto e estudar a fundo, aquele assunto se torna interessante à medida que você se interessa por aquele assunto. Então o que eu queria falar aqui com vocês é sobre hipertrofia. Então não sei se vocês sabem como é que funciona, né, a hipertrofia. É uma coisa muito doida se você for pensar bem. Porque na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que meio que se machucar, né, para ganhar massa muscular. Né? O que acontece? Quando você levanta um peso muito pesado, né, você está quebrando fibras musculares. Tá? E aí o seu cérebro lá vai perceber essas quebras e vai mandar um comando lá para que essas fibras sejam recuperadas e para que elas sejam sintetizadas. Então elas vão crescendo, né, à medida que elas vão quebrando, e depois elas vão crescendo. Para isso acontecer, obviamente, né, que é o que o pessoal, os bodybuilders aí falam, você tem que ter um superávit de calorias, né? Você tem que ter uma energia a mais para que o cérebro fale, pô, tá tudo certo aqui com todas as partes do corpo, né? A parte vital tá ok, o cérebro tá ok. Então a gente pode construir mais músculo, né? Porque esse cara tá puxando peso aqui, tá precisando, né, mais músculo para crescer. Então é assim que funciona a hipertrofia. Parece um troço meio masoquista, né? Porque você está se machucando. Não é masoquista porque você não está se machucando por se machucar, mas você está se machucando por um motivo nobre, né? Que é estético ou de saúde, tá? Mas o que isso tem a ver, né, com o desenvolvimento de software? Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Não sei se vocês conhecem o Kent Beck. Então, o Kent Beck é um daqueles mestres Jedi que eu falei para vocês, mestres Jedi do desenvolvimento de software. Então, é um cara que vale a pena a gente estudar o que ele fala, um cara que está há muito tempo aí nessa área de desenvolvimento de software. E ele foi um dos signatários lá do Manifesto Ágil. E ele foi o criador do XP, né, do Extreme Programming. Então, qual que é a ideia do Extreme Programming? O Kent Beck pensou lá, né, nas práticas de desenvolvimento de software que dão certo. Então, qual que é a ideia do Extreme Programming? Vamos pegar as práticas de desenvolvimento de software que dão certo e vamos elevar elas ao extremo. Então é por isso que se chama Extreme Programming. Dentro do XP, do Extreme Programming, uma das práticas é o Test First Programming, ou Test First Development, ou Test Driven Development, né, ou TDD. Qual que é a ideia do TDD, né, o Test Driven Development? Então, é aquela ideia do elevar as coisas ao extremo. Então, como o teste é uma coisa boa no desenvolvimento, o Kent Beck pensou, vamos testar tanto o sistema que nós vamos até testar antes de desenvolver o próprio código do sistema. Tá? Daí que veio a ideia do TDD, o Test Driven Development. Então, no TDD, em vez de você desenvolver o software, desenvolver uma função, uma parte do software, e depois testá-lo, na verdade, você desenvolve primeiro o teste para aquela função que você quer desenvolver, para aquela classe, para aquele método, para aquele módulo, né, que você quer desenvolver, e depois você desenvolve o código em si com a função para passar no teste. Tá? Então, uma coisa meio enviesada. Tanto que o próprio Kent Beck chamou essa ideia do TDD de uma crazy idea that works, né, uma ideia louca que funciona. Porque não é verdade, se você pensar bem, vou fazer o teste antes do código, né? Parece uma ideia meio maluca, mas de fato é uma coisa que funciona muito bem, né? E tem a ver com aqueles princípios lá que eu falei para vocês, que é bom, né, um desenvolvedor ter em mãos. Obviamente, tudo bem, pode ser que você não aplique o TDD em todo o código do seu sistema, tá? Mas essa ideia de você ter sempre um teste para cada função que você desenvolve é uma ideia muito boa, porque você constrói, né, uma rede de segurança para o seu código. E toda vez que você desenvolve alguma coisa nova ou faz alguma modificação no seu código, você pode rodar os testes, né, o que é chamado de teste de regressão. Você pode rerodar os testes para ver se está tudo ok, tá? Porque realmente acontece muitas vezes, né? E até o Uncle Bob fala que isso daí é uma das coisas que deixa um gerente de software, né, ou um cliente
muito doido, né? Deixa o cara com muito medo quando você mexe numa parte do sistema e pipoca uma outra, né? Ele faz até a comparação de você ir lá no mecânico, né? Você vai lá que você está com problema no vidro, o vidro não está subindo, o vidro elétrico, você vai lá, o cara corrige o vidro elétrico, e aí na hora que você vai ligar o carro não liga. Né? Então você fala, putz, nunca mais vou nesse mecânico, né? Porque ele arruma uma coisa e estraga outra. Tá? Então o teste também ajuda você não ter esse tipo de problema, fazer o teste de regressão e tal. Mas o assunto aqui do vídeo, né, é TDD. Então vamos ver um pouquinho como é que funciona na prática o TDD. Bom, então antes da gente começar com o nosso exemplo, só um disclaimer, né? Esse exemplo eu vou fazer em Java, tá? Eu sei que tem gente que odeia Java, mas olha, fica atento aqui ao princípio, tá? O princípio e essa prática de TDD ela pode ser aplicada para qualquer linguagem, para JavaScript, para Python e para todas as outras linguagens, C++, C#, .NET, todas as outras linguagens. Beleza? Então fica tranquilo, nós vamos usar o Java aqui, mas pode ser feito para qualquer outra linguagem. Outra coisa, nós vamos usar o Eclipse, tem gente que gosta mais do IntelliJ, tudo bem, não tem problema, pessoal, foca no princípio, na dinâmica do TDD. Tá? Esse aqui é um projetinho que eu estou fazendo com os meus alunos de programação orientada a objetos. É um projetinho simples, né? A ideia é você ter uma espécie de notepad multiusuário, tá? Com vários usuários e várias notas. Tá? Então eu tenho a classe nota aqui, que não tem praticamente nada, né? Só tem uma string, que é o conteúdo da nota, tá? E um método set aqui, nem coloquei o get aqui, só coloquei o set, para a gente fazer esse exercício, esse exemplo. Uma coisa importante é você dividir o seu código da sua aplicação aqui, que é o source folder, né, da aplicação, que é esse src, do source folder de teste. Tá vendo aqui que o teste source, né, é o source folder de teste. Então você está dividindo, né, o código da aplicação com o código de teste. Tá? Para isso você vai ter que replicar a estrutura de pacotes no source folder de teste. Tá? Então aqui eu tenho um teste do JUnit, né, o nota teste, uma classe de teste, né, e aqui nós vamos começar a fazer o nosso exercício de TDD. Então a ideia é o seguinte, eu tenho essa nota aqui, tá, que é basicamente uma string, tá, e a função, digamos que eu quero implementar uma função que vai procurar uma palavra dentro da string, da nota, e ela tem que me dar, essa função vai me dar o número de vezes que aparece a palavra dentro da nota, tá? Então basicamente a gente vai procurar a palavra na nota, na string, e vai dizer quantas vezes essa palavra aparece na string. Tá? Então, qual que é a ideia aqui do TDD? Em vez de eu ir lá e implementar a função, eu vou fazer um teste, que na verdade, em princípio, não é um teste em si, mas eu estou definindo o comportamento dessa função para um dado exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma string, que vai ser o conteúdo da nota, e uma palavra que eu vou procurar nessa string. E aí eu tenho a resposta certa. Por exemplo, vou fazer uma string que aparece uma palavra 3 vezes, e chamando a função para essa string e para a palavra que aparece 3 vezes, a função vai ter que me retornar 3. Tá? Eu já tenho a resposta certa na minha cabeça. Quer dizer, se essa função estiver funcionando, ela vai dar esse retorno. Tá? Então aqui eu vou abrir a classe de teste. Como é que você especifica isso aqui no JUnit? Tá? Então o JUnit é a ferramenta, o framework de teste para o Java, né, para teste automatizado, que foi desenvolvido lá pelo Kent Beck com o Gamma. Então diz a história que a primeira versão do JUnit foi desenvolvido numa viagem de avião. Né? O Kent Beck, que desenvolveu o SUnit para Smalltalk, conheceu lá, ele já conhecia o Gamma, que é o cara do Design Patterns, né? E o Gamma desenvolvia em Java. E aí o Kent Beck então propôs eles desenvolverem uma versão do SUnit para o Java, que se chamou então JUnit. Tá? Então aqui no JUnit, basicamente a gente tem os casos de teste, né? O que é um caso de teste? Você vai dar uma entrada e você vai verificar se a saída para aquela entrada é igual à saída esperada. Tá? Então o caso de teste é isso, é uma entrada e uma saída esperada. Então você pode especificar isso aqui nos seus métodos de teste. Tá? Para dizer para o JUnit que esse método aqui é um método de teste, é só você anotar ele com a anotação @teste. Tá? Então aqui nós vamos fazer um testezinho, que na verdade nós vamos definir o comportamento para a função que a gente quer implementar para um exemplo. Né? Então esse exemplo vai ser o seguinte, eu vou ter um textinho lá, uma string, e eu vou ter uma palavra que aparece 3 vezes nesse texto. Então vamos implementar aqui o nosso teste. Tá? Primeiramente eu vou ter que instanciar
a minha nota, né, tá? Que só tem uma string dentro, e eu vou setar o conteúdo dela para um conteúdo exemplo aqui que eu estou pensando, né? Então, n.setConteúdo, tá? Eu vou setar o conteúdo para isso aqui, ó, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Então eu sei que a palavra teste está aparecendo 3 vezes aqui nessa string. Então minha função que procura a palavra dentro da string e me dá o número de ocorrências, quando eu passar, né, essa nota contendo esse conteúdo, essa string, e a palavra teste, ela vai ter que me retornar 3. Então como é que faz para eu definir isso aqui no JUnit? Então repare, eu não tenho a implementação da função ainda. Tá? Essa é a ideia mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar a sintaxe, né, do JUnit, a partir do JUnit 4, acredito que eles colocaram essa sintaxe que é mais próxima de como você falaria, né? Então assert that, né? Então assert that. Primeiro, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função aqui que nem existe ainda, né? Então vai ser n. Vou chamar essa função de ocorrências. Vou passar para ele a palavra, né? Então essa função aqui já estou definindo, né, a interface da função. Ela recebe uma string e ela retorna um inteiro, né? Então aqui eu vou colocar uma variável que vai receber o retorno dessa função, desse método, né? Então o método recebe uma string e retorna um inteiro, tá? Então eu sei que se eu chamar a função que procura a palavra teste, né, dentro do conteúdo lá da nota, né, desculpa, aqui é a palavra teste, não palavra, que procura a palavra teste lá dentro, essa função ela vai ter que me retornar 3, porque eu sei que a palavra teste aparece 3 vezes lá na minha string exemplo. Tá? Então, como é que eu escrevo isso aqui no JUnit? Né? Então, assert that, certo? Que é a variável que contém o retorno da função, assert that is 3. Então, o que significa isso? Né? Assegure-se que, né, faltou um T aqui, verifique se, né, a variável o está com o valor 3, certo? Que é o valor esperado. Qual que é a entrada aqui? A entrada vai ser a string exemplo, a palavra teste, né, e eu sei que a palavra teste aparece 3 vezes na string. Tá? Então eu faço uma assertiva, né, estou fazendo um caso de teste, né, e vendo se a saída obtida, né, na variável o, tá, essa variável o aqui, é igual, né, a 3. Beleza? Então qual que é a dinâmica aqui do TDD? Então eu escrevi o teste, primeira coisa eu vou escrever o teste para a função que eu quero implementar, tá? E eu vou executar esse teste. Tá? Obviamente que esse teste vai falhar. Na verdade, eu não consigo nem executar ele ainda, certo? Porque nem está compilando o código. Então eu tenho que criar esse método primeiro, né, na minha classe nota. Eu vou mandar criar o método, certo? Com essa interface aqui, ocorrências, que eu vou chamar de palavra, que estou procurando uma palavra dentro da nota, né? Só que vou apagar esse negócio aqui, que ele criou automaticamente para mim. E agora eu consigo rodar o teste, certo? Obviamente que esse teste vai falhar, então run as JUnit test. Esse teste vai falhar porque a função ainda não implementa nada. Então essa é a primeira fase aqui do TDD, certo? O primeiro passo é barra vermelha. Então tá vendo que o JUnit me mostrou uma barra vermelha, porque o teste falhou, tá? Então a partir daí, o que eu tenho que fazer? Tá? O Kentback, ele sugere a seguinte coisa. Tá? Então, o segundo passo seria implementar a coisa mais simples que faz o teste passar. Tá? Então, obviamente, né, que esse passo você, em alguns momentos, você pode até pular esse passo. Se você sabe, se a função é simples, se você já sabe implementar ela, você já pode implementar. Tá? Mas o Kentback dá uma dica que é o seguinte. Às vezes as coisas ficam tão complicadas que você pode fazer uma coisa bem simples só para fazer o teste passar. E depois você vai fazer o terceiro passo, né, que é remover a duplicação. Tá? Qual que seria a coisa mais simples que eu posso fazer aqui para fazer o teste passar? É simplesmente retornar 3 aqui, né, fazer o meu método retornar 3. Tá? Então se eu rodar o teste de novo, obviamente que agora esse teste passa, mas, né, a função não está implementada, o método não está correto. Certo? Então vem o terceiro passo, que é remover a duplicação. Onde está a duplicação nesse caso? Está aqui no meu caso de teste, né? Meu caso de teste está aparecendo um 3zinho aqui, certo? E na implementação. Esse passo, então, em geral, você vai pular esse passo. Mas se as coisas estiverem complicadas, você pode fazer isso, tá? Retornar uma coisa bem simples aqui só para fazer o teste passar e depois remover a duplicação.
Tá? Então agora nós vamos realmente implementar a funçãozinha, né, de procurar a palavra dentro da string. Tá? Então como é que a gente vai fazer para implementar isso? Então repare, eu fiz o teste, agora eu vou fazer a implementação. Então agora eu vou fazer a implementação da função, certo? No terceiro passo, que é remover a duplicação. Então vamos implementar aqui a funçãozinha para encontrar o número de ocorrências que a palavra aparece na string, né, na nota. Vou ter uma variável aqui que começa com 0, que é o número de vezes que a palavra aparece na string. Em vez de mexer com conteúdo direto, eu vou fazer uma cópia desse conteúdo, para não ficar, porque eu vou alterar esse conteúdo. Né? E aí eu vou procurar a palavra dentro da string, usando o método de string indexOf. Então, enquanto esse índice for diferente de -1, quer dizer, enquanto eu estou encontrando a palavra dentro da string, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o n, certo? Porque eu achei a palavra mais uma vez, e aí eu vou cortar o conteúdo a partir de onde apareceu a palavra pela última vez. Tá? Então, conteúdo é igual ao conteúdo anterior, substring, passando por ele o índice, mais o tamanho da palavra. Certo? Vou pular a palavra que foi encontrada agora. Né? E aqui eu vou procurar a palavra novamente, usando a variável int. Beleza, então se tudo estiver correto, a variável n vai conter o número de vezes que a palavra aparece na string. Então retorno ela só. Né? E aí olha que legal. Agora, se o teste passar, eu tenho grande confiança de que, quer dizer, eu tenho maior confiança de que o código realmente implementa aquilo que eu estou esperando. Ao passo que se eu não tivesse o teste, eu não teria essa confiança. Então beleza, o teste passou, agora a gente tem a barrinha verde. Beleza, pessoal? Então repara, olha a dinâmica da implementação, ela muda muito, a dinâmica da programação muda muito. Então não precisa, a ideia aqui, em vez de eu implementar a função logo de uma vez, eu faço um teste para ela. Esse teste fica guardado no meu sistema, de maneira que mais para frente eu posso usar esse teste para verificar se a função ainda está funcionando, se eu fizer alguma alteração no sistema. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí o exemplo, né, de dinâmica de TDD. Então só recapitulando, né, o Kent Beck definiu os 3 passos lá, que é Red, Green, Refactor. Então Red é fazer o teste falhar, Green é fazer o teste passar com qualquer coisa simples que faça o teste passar, e Refactor é melhorar o código para que ele fique bom mesmo, para que ele fique, para que o código fique sólido. Então só voltando lá na questão da hipertrofia, não sei se você percebeu aqui a analogia com hipertrofia. Então qual que é a ideia? Você faz o código quebrar, igual na hipertrofia, que você quebra o músculo e depois você faz o código, desenvolve o código e faz a refatoração, que é aquela ideia de você recuperar o músculo e sintetizar uma fibra maior. Então acho que é uma analogia interessante que você pode pensar que realmente o TDD pode ser uma espécie de hipertrofia para o seu código-fonte. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.